Garoto que chorou sob o luar. Aquele que não pode dormir. Barba Negra é um dos personagens mais interessantes e misteriosos do mundo de One Piece. Sempre que aparece, gera mais perguntas que respostas e deixa os leitores sempre com um gostinho de quero mais. Um dos quatro Yonkos e que caminha a passos largos para se tornar o próximo rei dos piratas. Tudo isso guiado por um plano de uma vida inteira. Se no 1 contra 1 sempre aposte no Kaido, nas lutas fora da página, sempre aposte em Tite. Quer saber tudo sobre o destino de Barba Negra? É logo depois da vinheta. Fala galera, Heitorzinho na área trazendo mais um vídeo do especialista. E hoje, teoria muitíssimo interessante, tá? Como o Barba Negra vai virar o próximo rei dos piratas, antes até de Luffy. Por que é que ele tem um corpo estranho? Por que ele nunca dorme? Qual o papel da Yami Yami no Mi nisso tudo? E quais serão os próximos passos do Rei da Escuridão? E como é que a gente pode saber disso tudo com dois temas que estão associados ao personagem: destino e sono. E antes de tudo, você já sabe, né? Se você é um pirata nível God, o Sup, já deixa o like, te convida a se inscrever e compartilhar esse vídeo com todo mundo. E vamos juntos nessa descobrir tudo sobre o Deus da escuridão. Agora, vê só, existem várias teorias a respeito do Barba Negra, certo? Mas pra gente iniciar essa aqui, é melhor estabelecermos uma base. E é bom a gente começar pelo destino. No capítulo 222, nós temos a primeira introdução sobre os piratas do Barba Negra, e que já deixa bem explícito o que vamos ver daqui pra frente deles. O Van Algo, ele atira em umas gaivotas à distância que caem no Going Merry, dizendo a seguinte frase: que triste, deve ter sido doloroso. Uma delas não morreu na hora, mas isso é o destino. É só o resultado dos seus atos bons ou maus. Já no capítulo 223, Luffy, Zoro e Nami encontram um velho chamado Doc Key e ajudam-no a voltar para o seu cavalo, que também já é bem velho. Como agradecimento, esse doutor misterioso oferece à tripulação a maçã de sua cesta, que Luffy pega, come sem pensar duas vezes. E como vocês já sabem, acontece que a maioria dessas maçãs eram explosivas e matavam instantaneamente quem as comesse. No entanto, Doc Key tranquiliza a tripulação dizendo que Luffy ficará bem e que ele é um garoto de sorte. Bom, normalmente o Oda ele é mais sutil com os nomes dos personagens, mas com esse grupo aqui, ele quer deixar bem claro a ideia de destino. Também no capítulo 223, Jesus Burg se apresenta como um campeão de luta livre, o que imediatamente desperta o interesse de Luffy e de Zoro, que pretende desafiá-lo. Bom, pelo menos a Nami impediu que isso acontecesse, porque eu acho que naquele ponto da história era muito provável que nenhum dos dois tivesse chance contra o Jesus Burgess. Como se os Chapéus de Palha já não tivessem escapado dos perigos o suficiente nesse capítulo, no final do 223, Luffy conhece o Barba Negra pela primeira vez, apenas como um homem estranho. Os dois quase iniciam uma briga, o que provavelmente terminaria também na derrota do Luffy, ou até mesmo na sua morte, tá? E isso aqui marca 4 momentos em apenas 2 capítulos, nos quais os Chapéus de Palha escapam da morte por bem pouquinho. Van Algo poderia tê-los atingido ao atirar nas gaivotas. Doc Key poderia tê-los matado com suas maçãs. Se Luffy e Zoro enfrentassem o Jesus Burgess, teria sido um desastre também. E no entanto, o destino foi gentil o suficiente para guiá-los por esses obstáculos que poderiam ter acabado com sua jornada ali naquele ponto. E diferentemente da maioria das pessoas que encontram Luffy em One Piece, os piratas do Barba Negra estão plenamente cientes do que está acontecendo. E é por isso que o Barba Negra fica sentado do lado de fora do bar em Mocktown, esperando Luffy, pois reconhece nele uma alma gêmea, alguém tocado pelo destino. E ó, isso acontece bem antes do Barba Negra sequer descobrir que Luffy é um membro do clã D. Bora lá, Luffy e Barba Negra são pessoas com a mesma força de vontade, guiados pelo destino, mas ao mesmo tempo opostos um do outro.
Enquanto um leva ao novo amanhecer e à luz de uma esperança, o outro traz consigo a total escuridão. Para cada situação incrivelmente conveniente que salvou o Luffy e abriu os caminhos para ele, Barba Negra teve algo igualmente conveniente que facilitou sua ascensão ao poder. E sem dúvida nenhuma, os dois são as pessoas mais sortudas do mundo. Vocês concordam comigo? Mas ó, enquanto eu diria que o Luffy ele é um abençoado pelo destino, o Barba Negra ele é um amaldiçoado pelo destino. Isso nos leva ao tema do sono. O capítulo 966 trouxe uma reviravolta interessante sobre o Barba Negra. Se liga só. Durante o flashback de Oden, o Bug afirma que o jovem Tite não dormiu nos últimos dias e diz que dizem que ele nunca dormiu na vida. Ao que o jovem Shanks responde: "Isso é possível? Que cara sortudo! A vida dele deve ser 2 vezes mais divertida." Apesar de ter sido essa a primeira vez que o Oda declarou no mangá de forma explícita que o Barba Negra não dormia, já haviam pistas sobre os hábitos de sono do Tite. Isso porque, ó, 8 anos antes desse capítulo ser lançado, exatamente no SBS do volume 63, o Oda desenhou um jovem Barba Negra chorando sob a luz do luar. O que deduzimos ser porque ele não consegue dormir. E se ele não consegue dormir, a gente pode entender que Marshall de Teach é um homem incapaz de sonhar, o que é bem irônico, considerando que ele é o responsável por uma das citações mais famosas de todo One Piece: "Os sonhos dos homens nunca tem fim." Ó, mas ao mesmo tempo, o fato do Barba Negra não dormir faz com que ele se concentre muito mais em sonhos tangíveis na realidade. Enquanto as pessoas comuns satisfazem sua imaginação enquanto dormem e ao acordar não alimentam ideias como Ilha do Céu, cidades de Esmeralda, ou até mesmo o próprio One Piece, o Barba Negra nunca teve essa experiência. Por isso, ele vive para perseguir esses sonhos, o que pode fazê-lo acreditar mais ainda neles. Se o Barba Negra nunca experimentou o que é sonhar, ele é, de certa forma, um amaldiçoado, o que pode ser o que leva a ir atrás desses sonhos na realidade. Só que, vejam só, existe uma história muito conhecida que envolve os temas principais de destino e de sono. Uma história que o Oda pode ter usado como inspiração para a criação do personagem. Ó, escutem ela aqui e me digam se essa história lhes parece familiar. Um homem, guiado pelo destino, comete uma série de assassinatos calculados para obter poder, eventualmente alcançando o título de rei, mas colocando-se no caminho de sua própria destruição. E, enquanto isso, ele é amaldiçoado a não dormir mais. Parece a história do Barba Negra, né? Mas, se essa frase "não dormir mais" até soa familiar, é porque ela existe há pelo menos uns 400 anos e veio de uma peça chamada Macbeth, escrita por um tal de William Shakespeare. Curiosamente, a trajetória do Barba Negra em One Piece até agora tem sido muito semelhante à de Macbeth. E ó, gente, eles têm muito mais em comum do que vocês podem imaginar. Se liga só nisso aqui. Cada movimento que o Barba Negra fez em One Piece até agora tem um paralelo na história de Macbeth, o que pode nos dar uma explicação do porquê o Barba Negra não dorme, mas também um vislumbre ainda mais assustador do seu futuro, já que as coisas devem piorar muito antes de melhorarem. Bora voltar para a ideia de destino. O evento que dá início a Macbeth acontece quando o protagonista encontra 3 bruxas e elas fazem uma profecia sobre ele. "Salve Macbeth, salve a ti, Barão de Glamis", que é o título que ele já possuía. "Salve Macbeth, salve a ti, Barão de Caldor", título que ele logo receberia. E "Salve Macbeth, aquele que será rei", a promessa de que ele se tornaria o rei da Escócia. Ó, vamos resumir. As bruxas estão chamando Macbeth por seus títulos do presente e do futuro. A crença de que essas bruxas previram o futuro é o que leva a cometer assassinatos para chegar ao poder. Isso aqui soa bem parecido com a jornada de Barba Negra. A gente pode até fazer um paralelo com o primeiro título sendo ele Chichibukai, o segundo título de Macbeth sendo a referência ao imperador de Novo Mundo e o terceiro sendo ele virando o rei dos piratas. Tá, beleza, legal, mas vocês devem estar se perguntando o que essas 3 bruxas têm a ver com Barba Negra. Se liga só nisso aqui, é porque originalmente o Oda, ele introduziria ao lado do Barba Negra suas 3 bruxas próprias. Uma das ideias originais de Oda para Tite é que ele teria 3 mulheres ao seu lado, a sua mãe e suas 2 irmãs. E isso levanta uma questão muito interessante. Qual o mistério do corpo estranho do Barba Negra? Durante a guerra de Marineford, o Marco comenta que o Barba Negra tem um corpo estranho e isso é deixado claro algumas vezes durante a obra, inclusive nos capítulos mais recentes. E, ó, existem diversas teorias sobre o corpo dele,
dele. Uma teoria bem popular entre os fãs de One Piece é que ele, na verdade, é três pessoas. Essa teoria surge pelas diferentes aparições do Barba Negra na obra, com diferenças entre as suas personalidades e o seu sorriso. E ó, eu duvido muito que o Oda errou o lugar de desenhar esses dentes. Essa teoria das três pessoas dividindo o mesmo corpo ganha força quando paramos também para analisar a Jolly Roger dos Piratas do Barba Negra. Sabemos que as bandeiras dos piratas de One Piece são uma representação do seu capitão. Um exemplo disso é a bandeira dos Chapéus de Palha, que é uma caveira com o chapéu do Luffy. Ou a Jolly Roger do Shanks, que é uma caveira com 3 cicatrizes no seu olho. Também tem o Barba Branca com uma caveira com o seu clássico bigode. Mas então, se a gente percebe que a bandeira é uma identificação ao seu capitão, por que a bandeira do Barba Negra possui 3 crânios? Pode ser que cada caveira seja a representação dos seus irmãos. E isso explicaria por que ele pode usar 3 Akumas no Mi. No caso, ele usa 2, mas existe a teoria de que ele usaria uma terceira e que não precisaria dormir. Talvez parte dele precise dormir, mas essas partes se revezam. Talvez o Oda tenha decidido não separar suas irmãs. Em vez disso, elas estão presentes dentro dele. E como é que a gente sabe de tudo isso? Nos esboços originais, o Oda desenhou o Ace encontrando elas enquanto perseguiu o Barba Negra. Se liga na reação do Ace ao encontrar elas. Ele fica chocado e confuso. Não é uma reação muito natural, né? E mesmo que tenha sido um esboço, isso não significa que o Oda descartou essa ideia por completo. Sinceramente, galera, eu espero ver essas personagens em One Piece. Mas isso abre várias ideias do pensamento do Oda na época. Ele claramente tinha uma ideia sólida envolvendo essas 3 mulheres. Neste ponto, eu também gostaria de mencionar que as 3 bruxas em Macbeth mencionam especificamente a capacidade de impedir que as pessoas durmam. Na história de Macbeth, a frase "durma nunca mais" é dita pelo próprio Macbeth. Isso porque ele afirma ter visto uma alucinação e ouvido uma voz informando-o de que Macbeth nunca mais dormirá. E vários analistas interpretam isso como uma manifestação de culpa, já que ele diz isso logo após matar alguém. Mas pode ser que há uma outra explicação, algo mais sobrenatural. No primeiro ato, na cena 3, antes de Macbeth chegar às bruxas, elas estão conversando sobre suas atividades passadas. E uma delas diz o seguinte: "Já sou a senhora de todos os ventos, sei de onde vem e para onde sopram. Vou drená-lo até que fique seco como palha e não o deixarei dormir nem de dia nem de noite. Ele viverá como um homem amaldiçoado deveria viver." Vale ressaltar que a pessoa amaldiçoada por essa bruxa era um capitão de um navio, o que poderia implicar que elas tinham o poder de tirar a capacidade de alguém de dormir. E essa frase ela se aplica muito bem ao Barba Negra, que vive como um homem amaldiçoado, incapaz de dormir de dia ou de noite. E a ideia original por trás do Barba Negra incluía essas 3 mulheres misteriosas, aparentemente auxiliando em sua jornada, predestinado para se tornar o rei dos piratas. Se eu ainda não enfatizei o suficiente, é muito importante destacar que o Barba Negra entende que é um sujeito do destino. Isso é algo que a gente vê que o Luffy não percebe sobre si mesmo, mas Barba Negra sabe que está destinado a algo grandioso. E não apenas isso, tá? O Barba Negra parece ter esse caminho já traçado para ele. Mesmo aos 12 anos, quando pediu para se juntar aos piratas do Barba Branca, ele fez isso sabendo que seria sua melhor chance de encontrar a Yami Yami no Mi, que era a chave para sua ascensão ao poder. A fruta que ele diz estar procurando desde sempre e a habilidade que ele afirma tê-lo escolhido. Essa frase tem um peso muito maior agora que sabemos que certas Akumas no Mi possuem vontade própria. A ideia de que essa fruta o escolheu levanta uma questão bem interessante aqui. Como é que um garoto de 12 anos poderia ter um plano tão bem detalhado? Como é que ele sabia tanto sobre o mundo e o que ele precisaria encontrar? A questão é, ele não sabia, e não de forma natural. Alguém, ou algumas pessoas ou algo, deu a ele essa informação. Assim como Macbeth foi profetizado pelas bruxas que se tornaria rei, se elas não tivessem dito nada, ele não teria feito nada. Além disso, os esforços de Macbeth para se tornar rei aconteceram à noite, enquanto todos dormiam. Ele agiu nas sombras, quando as pessoas estavam mais vulneráveis, porque o Macbeth não dorme. Na verdade, o Macbeth nunca mais dormirá, da mesma forma que o Barba Negra se escondeu nas sombras e planejou durante a noite para alcançar o seu destino. E ó, existem 5 etapas para completar antes de chegar à posição de um rei, e Barba Negra já completou
três delas de maneira impecável. A primeira, ganhar confiança. Macbeth nunca teria conseguido nada sem confiança do rei Duncan, que ele conquistou eliminando os inimigos do rei e consolidando seu poder na Escócia. E o Barba Negra ele fez o mesmo, foi um membro dos Piratas do Barba Branca por uns 26 anos, mais ou menos, antes da oportunidade de tomar o poder aparecer. E ele ficou tanto tempo que ele quase se tornou um dos comandantes do Barba Branca. Na verdade, a única razão pela qual a posição de comandante da segunda divisão estava vaga é porque o Barba Negra se recusou a assumi-la. Ele até incentiva o Ace a assumir a posição, escolhendo se esconder nas sombras de uma chama brilhante. Ele nem tinha recompensa, para vocês terem uma noção. A segunda parte é a traição. Macbeth mata Banquo, porque as bruxas disseram que os descendentes de Banquo seriam reis. Barba Negra mata Tati, porque ele encontrou a Yami Yami no Mi. Então eliminar o Tati tornou parte essencial de sua profecia. Terceiro, usurpar a coroa. Macbeth mata Duncan em seu sono e toma o trono. O Barba Negra esperou até que o Barba Branca estivesse em seu estado mais vulnerável durante a guerra de Marineford e atacou de surpresa. E um ano depois, o Barba Negra foi declarado oficialmente um dos 4 imperadores. Neste ponto da história, Macbeth já havia se tornado rei, mas Barba Negra ainda não atingiu totalmente esse objetivo, esse nível. Ele quer ser o rei dos piratas, isso é muito óbvio. E é por isso que a gente vai para a parte 4, que é a loucura e a tragédia. Para manter o seu poder, Macbeth embarca em uma matança brutal, eliminando a família de Macduff, que eventualmente derrubaria o seu reinado. Barba Negra foi responsável indiretamente ou diretamente pela morte de Ace, que era a família do Luffy, o seu irmão. No entanto, outra tragédia pode estar por vir, a possível morte de Shanks. Essa teoria aqui eu sempre defendi. Barba Negra matará Shanks e se tornará rei dos piratas antes de Luffy, ainda que por pouquíssimo tempo. E a quinta etapa da profecia é a sua inevitável queda. As bruxas profetizaram que nenhum homem nascido de uma mulher poderia matar Macbeth, e ele interpreta isso como sendo invencível. Mas o problema é que Macduff nasceu de uma cesariana e o matou. O Barba Negra acredita cegamente em destino e age sem medo. Mas o Luffy, ele pode ocupar um papel semelhante ao de Macduff, um fator inesperado na profecia que selará o destino de Barba Negra. Ao longo dos anos eu percebi que a gente nunca viu Barba Negra em estado de incerteza. Não importasse a situação, ele sempre entra sabendo o que fará depois. Nem mesmo o Luffy tem tanta confiança assim, vocês já perceberam isso? Mas essa confiança toda será a sua queda. Ele vai perder algo de vista e o Luffy o derrotará, cumprindo assim o seu próprio destino. Há ainda muita escuridão por vir antes disso. O momento mais sombrio pode ser quando Barba Negra finalmente se tornar o rei dos piratas. E é bom a gente sempre se lembrar que antes do amanhecer, a escuridão tomará conta. Bom, meus amigos, espero que tenham gostado desse comparativo entre a história de Macbeth e o Barba Negra. E a sua escalada para se tornar o rei da Escócia e a escalada de Barba Negra vai ter que fazer para se tornar o rei dos piratas para finalmente cair pelas mãos de Luffy. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever e compartilhar com todo mundo. Valeu por assistir e fui!